O livro de Ezequiel é o mais ignorado na Bíblia. O tempo de Ezequiel foi complicado. Zedequias foi o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu permissão para governar em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi cercada mais uma vez, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que a linhagem real havia chegado ao fim. Então, arrancaram seus olhos, para que a última coisa que ele visse fossem seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor ordenou a destruição completa de Jerusalém. Ezequiel foi convocado para pregar nesse período. Apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A canção espiritual tradicional Dry Bones tem uma melodia envolvente, mas na verdade é sobre um episódio bíblico. Ela é baseada na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, dada pelo Senhor. Deus desejava oferecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa de sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra. O povo se tornou cativo na exótica e distante Babilônia, e estava desanimado. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim, e me levou no espírito do Senhor, e me colocou no meio do vale. E ele estava repleto de ossos. Então ele me fez passar por todos eles ao redor. E eis que havia muitos no vale, abertos, e na verdade estavam muito secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma vívida sensação interna de que ele foi levado a um vale repleto de ossos. A secura deles indica que estavam lá por um longo período. Os ossos também sugeriam que o vale já fora habitado, mas não estava mais lá. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente impactados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se desmoronar em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as regras familiares da Palavra de Deus, mais provável é que se tornem um esqueleto. Até alguns cristãos que já caminharam com o Senhor tornaram-se um monte de ossos. Eles vivem do que eram em vez do que deveriam ter sido. Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem e você viva muito tempo na terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na instrução e admoestação do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. E ele me disse: Filho do homem, esses ossos podem viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Certamente farei entrar o fôlego em vocês, e vocês viverão. Colocarei tendões em vocês, trarei carne sobre vocês.
Cobrirei vocês de pele e colocarei fôlego em vocês, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como fui ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e de repente, um rangido. E os ossos se uniram, osso a osso. De fato, enquanto eu olhava, os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu, mas ainda não havia fôlego neles. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Também ele me disse: profetize ao sopro, profetize, filho do homem, e diga ao sopro: assim diz o Senhor Deus: venham dos quatro ventos, ó sopro, e soprem sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que o trabalho de Deus ocorre através da organização, o que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver sopro nela, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao sopro. A palavra ventos deriva da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do divino sopro da vida em nossa existência é necessária, da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando ela renasce. Deus deve infundir vida espiritual em nossos próprios corações. Ezequiel testemunhou um tremendo desdobramento de vitalidade à medida que o exército se erguia. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. João, capítulo 3, versículos 5 a 8. Jesus respondeu: em verdade vos digo que, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: vocês devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o som dele, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Então profetizei conforme ele me ordenou, e o sopro entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército grandemente numeroso. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 a 13. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles de fato dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que, ó meu povo, abrirei vossos túmulos, e vos farei subir de vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. A visão foi esclarecida, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu que experimentariam um renascimento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região. Os humanos achavam que as coisas estavam sem esperança, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados nos tornavam tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Por outro lado,
Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificou ou trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos esta palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se divulgarmos a palavra e tivermos em mente que depende do sopro para força e orientação, poderemos observar um avivamento em um túmulo. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Pela graça mediante a fé, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta passagem enfatiza a transformação que nos ocorre quando estamos mortos em nossos pecados. Cristo morreu por nós e oferece uma nova vida. Esta nova vida não vem de nós mesmos, mas é um dom da graça de Deus. É uma transformação completa, da morte para a vida, do pecado para a justiça, do desespero para a esperança. A mensagem essencial destes versículos é uma formação vivificante que nos traz do estado de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é caracterizada pelo amor, pela graça e pela verdade que emanam da fé em Jesus. Através dessa fé, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores do Reino de Deus, refletindo a sua luz e a sua verdade em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e pela desesperança. Portanto, assim como os ossos secos na visão de Ezequiel receberam vida através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, também nós somos chamados a uma nova vida através da palavra de Cristo e do Espírito Santo. Esta nova vida não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente que experimentamos a cada dia em nossa caminhada com Deus. Ela nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e amor, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. A visão de Ezequiel dos ossos secos fala profundamente sobre restauração e renovação. Assim como Deus prometeu trazer vida aos ossos secos e restaurar Israel, Ele também promete renovar nossas vidas espiritualmente. Se você gosta de aprender mais sobre histórias e ensinamentos bíblicos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.